Então, o que a gente percebe na escola, Gisela, é que as pessoas vêm procurar Milênio porque já tentaram assim várias escolas, várias metodologias e não consegue deslanchar no inglês. Então, quando a gente pensa assim, eu pelo menos, quando eu estudava, né? Você vai estudar a língua pela língua, é uma coisa que fica até maçante, fica chata, a questão da gramática, fica decorando o vocabulário. E aqui na Millennium, a gente tem a ideia dos universais, né, que é um conceito filosófico, né, que todo ser humano tem dentro de si conceitos que a gente tem toda a verdade no nosso interior, né. Então o aluno vem para cá, ele acha que ele é básico. Ele acha que ele é básico, né? Então fala assim, não, mas eu não sei nada, nunca tive contato nenhum com o idioma. Aí você apresenta um texto para ele, muitas palavras são parecidíssimas, né, do inglês com o português. Eu até brinco com os meus alunos, eu falo que é mais uma questão de coragem que a pessoa tem para falar o inglês, porque a gente já tem bastante vocabulário pela nossa estrutura mesmo, de qualquer idioma. Então, nas aulas da Millennium, que a gente dá desde o nível básico, a gente tenta levar o aluno para esse contato com ele mesmo, né, com esses universais, com esse conhecimento que ele já tem, e ele não percebe que ele tem, mas ele tem. Né? Então, acho que a gente... exemplo prático, eu vou dar um exemplo. Tem um livro que eu leio, que vai aparecer do contrário. Sim. Tem um jeito de aparecer certo, que eu não sei qual é. Chama Metafísica Trilógica, a libertação do ser. Porque nós temos todas as nossas qualidades, está tudo aqui dentro da gente, está tudo aqui reprimidinha. E a gente precisa dessa expansão, a gente precisa libertar esse nosso ser. E aqui, na página 23, ele fala assim, Dr. Kepp, né, escreve assim, a capacidade vem das mãos e não da cabeça. Aliás, a própria inteligência é formada pelo trabalho manual, que confere ao corpo as suas características, até o nosso corpo, assim, o jeito da pessoa depende do trabalho que ela faz. O ser humano... pode falar. Manual. Trabalho manual. Então, esse aqui, ele fala assim, o ser humano só se conhece realmente pelos seus empreendimentos, principalmente pelo trabalho e não pelos estudos, que só tem valor se tiverem uso na prática. Então, partindo desse princípio que a capacidade vem das mãos e não vem da cabeça, o jeito que a gente aprende inglês nas escolas tradicionais está invertido por isso. Porque vem primeiro pelo raciocínio, a pessoa tem que aprender a estrutura da língua, entender a gramática, para depois ela usar, para depois ela falar. E o Dr. Kepp está dando a chave. É o contrário. Você tem que primeiro falar, para depois você entender. Então eu falo para os meus alunos, fala, depois você entende o que você está falando, mas primeiro você vai falar. Depois que a pessoa vai raciocinar, vai ver o que é. A capacidade vai vir da mão, então a gente tem que usar. Então, tudo que a gente aprende vai ter que usar. Então, por isso que a pessoa, quando vai morar fora, ela tem mais essa facilidade, porque ela é obrigada a sair de si e usar a língua para ela fazer qualquer coisa lá, porque ela é obrigada, o pessoal lá não fala o português que a gente fala aqui no Brasil. Então, a pessoa vai precisar falar o inglês. Só que isso a gente consegue fazer aqui no Brasil se a gente entender esse mecanismo de libertação do ser, que a partir do momento que a gente vai se colocar para fora, eu vou sair de mim para entrar na vida, aí a pessoa ela vai se comunicar. Então, é isso que a gente tenta levar os alunos para fazer isso nas aulas, né? Então, as aulas, por isso, são bastante práticas e os alunos têm um relacionamento entre si muito especial, diferente de um relacionamento formal, onde a gente quer falar certo e acertar a pronúncia e falar gramaticalmente correto. Não é assim que se começa, né? O relacionamento fica muito importante nesse momento, né? Aqui na Millennium é o único lugar do mundo que você vai ouvir falar assim, que bom que você errou.
Que bom! É bom ver erro. A visão do erro, muitas vezes a gente confunde com o próprio erro. A gente acha que a visão do erro é errada. E não, que a gente tem que ter essa largueza de espírito. Então, o aspecto energético, a ressonância dos alunos na sala, é muito interessante que eles ficam amigos e é um conforto mesmo que a pessoa tem, que ela consegue se comunicar. Então, a gente, desde o nível basiquinho, a gente já vai colocar o aluno em contato com a língua como um todo. Essa coisa da prática, de você falar o inglês primeiro, a pessoa deve pensar assim, mas como é que eu vou falar, sendo que eu não tenho nenhum vocabulário, eu não sei falar nada, então eu vou falar que jeito? Vai sair da onde? Né? Então, muitas vezes a gente dá um texto para a pessoa, muitas vezes assim, eu tenho um exercício que é assim, a gente tem um texto que ele não é um texto facinho, é de 4 linhas, e aí a pessoa lê. Primeira impressão que ela tem na hora que ela lê aquele texto é que ela não sabe nada. Nossa senhora, inglês é impossível, eu não sei nada. Aí a gente fala assim, calma, grifa as palavras que você já conhece, independente da conexão que tem uma com a outra. Ah, eu sei o que é life, eu sei o que é he, eu sei o que é the. Vai colocando lá naquele texto tudo que você conhece. E a maioria dos alunos, se não todos, no final levam um susto, porque eles sabem muito mais do que eles imaginaram na primeira vez que eles leram. Então, a gente tem, assim, uma censura que se aparece uma ou duas palavras que eu não conheço, puf, já era, já não consigo falar mais nada, já não, né? E não que a gente tem mais conhecimento do que o contrário. A gente conhece muito mais do que a gente percebe, diz ela. E isso já dá uma confiança para a pessoa, né? Um alívio de na hora valorizar aquilo que conhece e não aquilo que não conhece, né? Aí você vê o olhinho do aluno brilhar. Gente, é verdade. Olha o tanto que eu grifei, então quer dizer que eu sei. Então agora vai lá e tenta traduzir, aí sai. Aquela palavra que ele não sabe, ele pela intuição, que isso Cap fala, e a gente percebe, eu trabalhei na Universidade de Cambridge, eu trabalhei nos exames de proficiência, e eles consideram a intuição como um conhecimento. Então você acha que aquilo lá é aquela palavra e é. A tua intuição é um conhecimento, por isso numa prova, você nunca deixa uma prova em branco, chuta, você tem que chutar. Porque aquela intuição, ela é o teu conhecimento, que a gente fala infuso, né? Então, aquela palavra... pode como falar. você falou no começo, a pessoa chutando já entra em ação. E aí que a inteligência vai funcionar. Não é ao contrário, né? A gente não é ao contrário. Entra em movimento e as coisas vão vindo, né? E aí ela começa a acreditar mais nisso. Porque muitas vezes é um medo mesmo de errar que bloqueia essa energética que a gente está inserido. Todo mundo tem essa energética, que tem essa capacidade, só que esse medo de errar causa esse bloqueio. Então, quando a gente começa a dar aula na Milênio, com essa metodologia, então a gente aprende, o aluno, né, ele aprende a lidar com as emoções dele, porque é isso que atrapalha na hora da fala. Então, um aluno do básico, ele decora lá, hello, my name is, how are you? Ele vai decorar isso, só que isso não garante que na hora que ele vai falar, vai sair. Muitas vezes, na hora que a pessoa vai conversar com alguém, dá branco, e aí ela só vai lembrar depois tudo que ela podia ter falado, né? Então, ela tem que aprender a lidar com essa emoção na hora. O que acontece na hora? E isso a gente trabalha nas aulas, nos textos, nos assuntos, que a gente leva a pessoa para essa reflexão, né? Por que eu tô não querendo me desenvolver? Que nunca passa pela nossa cabeça isso, né? Que é uma trava que a gente tem, que a gente não quer se desenvolver, que a gente que tem a gente que coloca isso, medo, né? Pode reparar que todo adulto tem esse medo. Você tem uma oportunidade boa na sua vida, você até pega essa oportunidade, mas o primeiro sentimento que vem muitas vezes é o medo, você fica com o pé atrás, né? Ih, será que eu vou, será que eu não vou? Se for uma criancinha, vai, não tá nem aí, né? Sim. O adulto fica com esse pé atrás, dá aquele medo, a gente tem que saber lidar com isso. Exatamente.
Porque Annelise, você tinha dado um exemplo que eu achei muito bonito, de como que você usa os universais, porque creio que é aí também que a gente entra em contato com esse ser, né, que está reprimido dentro de nós. E você tinha dado aquele exemplo da mãe, pode... sim, que Sim. da aluna que conseguiu. O que você falou, como aplica, né, na aula, como é que a gente chega nesses aspectos universais? Como você Sim. falou que perguntar para os alunos para falar sobre a mãe. Agora lembrei. Sim. Sim, porque assim, muitas pessoas pensam que ela precisa pensar em inglês. Então, que dia que eu só vou conseguir falar inglês se eu pensar em inglês. Então, eu falo, quando que eu vou começar a pensar em inglês? E aí eu falo para os meus alunos e para quem está ouvindo a gente aqui, que a gente não pensa na língua. Então, é um exercício que até a gente pode, todo mundo já fazer agora. Pensa numa pessoa que você gosta agora e dá uma característica dessa pessoa, para você mesmo, né? Porque não dá pra gente falar aqui, mas uma característica dessa pessoa. Então essa pessoa é muito boa, ela é caridosa, né? Ela é uma pessoa incrível, tal. Então, você pensou na palavra caridosa ou você pensou na atitude da pessoa? O que você pensou Na agora? atitude, primeiro, o jeito da pessoa. O jeito da pessoa. Sim. Então, a gente pensa o todo primeiro, para depois a gente achar que palavra que vai usar. Então, a gente não pensa no inglês, a gente não pensa no idioma, você pensa na coisa. Aí, a língua é um instrumento que você vai usar para falar aquilo que você pensa já. Então, muitas vezes, o nosso bloqueio de falar está nesse medo que a gente tem de revelar o que a gente pensa. Você está pensando uma coisa e na hora de falar você vai revelar aquilo lá. Então aí muitas vezes a gente bloqueia. Mas os universais são isso. Você não vai pensar nos particulares. Aonde que eu vou colocar o he, o is. Isso com o tempo, na prática, você vai colocando a estrutura da frase certinha, né? Mas primeiro você vai pensar como um todo. É como um inventor, uma pessoa, o inventor do avião. Santos Dumont inventou o avião. Então ele pensou, será? Que ele pegou primeiro um parafusinho aqui, uma rodinha ali, uma coisinha, ele juntou tudo e daí que saiu o avião? Ou ele pensou no avião? E Aí até ele foi ver o que vai... as palavras, a proposição, a conjugação verbal, não tem um sentimento, né? É uma coisa totalmente assim mecânica, não tem sentido para a vida. Mas se eu pensar de facto na importância que alguém tem para mim, por quê ou por que não, eu estou assim entrando em contato com os meus sentimentos. Isso. Né? E daí É isso que eu acho incrível na trilogia. Porque o ser humano é trilógico. Nós somos trilógicos. Nós somos sentimento, pensamento e ação. Então, por exemplo, a pessoa resolveu fazer o curso de inglês. Essa é a ação dela. Como é que ela teve aquela ação? Primeiro, ela sentiu um enorme amor pelo progresso, pela vida dela, que ela quer se libertar, ela quer viajar sem depender de ninguém. Então, eu quero assim, ser assim livre, porque parece que o inglês é um divisor de águas na vida da pessoa, especialmente do brasileiro, não é? Que parece assim que a pessoa é super bem sucedida numa coisa e no inglês ela não é. Então, aquele trava ela é medida pelo nível de inglês dela. Né? Então nós somos sentimento, a pessoa teve um sentimento bom, ela quer o melhor para ela. Racionalmente ela sabe que ela precisa do inglês, então ela tem um pensamento, preciso para trabalhar, para isso, para aquilo, juntou sentimento e pensamento em harmonia, a ação dela é boa. A ação dela é boa, bela, verdadeira, ela vai procurar o curso de inglês. Então, nós somos trilógicos. Não adianta uma pessoa ir para uma metodologia que só fica na parte racional. Que é importante também, você tem que saber a estrutura da língua, mas e cadê o sentimento? Não é? A parte da ação. Não dá para a gente tratar o aluno quebradinho. Né? E você falou do sentimento, aí vem a questão também da consciência, que eu sei que logo na primeira aula tem todas aquelas emoções, tolerância, intolerância,
né? Onas, desonas. Então você falou aí que o sentimento bom com o pensamento bom vai dar uma ação boa. Mas muitas vezes a pessoa vem com um sentimento muito negativo, né? E aí já quebrou essa trilogia. Mas o nosso problema está no sentimento, porque eu sei que é bom para mim, eu tô lá na aula porque a minha ação tá boa, só que eu tô na retranca, eu tô com, às vezes a gente tá com raiva, o aluno, Gisela, tem muita raiva quando ele aprende uma coisa assim, quando ele aprende, não, quando ele vê uma coisa que ele não estava pensando. Então, por exemplo, no português, nós não temos a estrutura verbal que tem no inglês, chamada present perfect, que é o passado, como é normalmente a gente fala, eu fui, só que eles não falam I went, eles falam I've been. Eles falam I went também, e falam I've been. Depende da situação, vai falar um ou outro. Então, o aluno dá uma raiva nessa hora, porque por quê? A troco do que eles foram fazer isso? Por quê? Por que eu não posso falar I went o tempo todo? Eu tenho que falar esse I've been, né? E precisa passar por essa barreira, a falta da gente lidar com esse problema de adaptação. A gente quer que a língua se adapte a nós, né, Gisela? E não que a gente tem que se adaptar ao que tem, à realidade. Aí eles falam assim, ué. Mas aí, na segunda lição do livro básico, já tem o tema da inveja, né? Que então esse trabalho com a consciência dessas emoções negativas, né? Desse sentimento negativo, do pensamento negativo, só que ele está inconsciente e a gente não lida com ele, não é isso? É muito difícil a gente ver o que se passa por conta da inveja, né? Que a gente estuda aqui, né? Que a inveja é o não ver. Então, a gente não quer ver principalmente aquilo que é bom. Então, o aluno do básico, ele não vê o que ele já tem. E não só o aluno do básico, muitos não falam porque desprezam o vocabulário que tem. E não que a gente vai crescer a partir do vocabulário que a gente já tem. Então, eu tenho um pouquinho do português que é parecido com o inglês, eu vou crescer dali. Usar o que o aluno tem e crescer a partir daí. É isso que a gente faz nas aulas. Então, tem que encorajar mesmo as pessoas, porque muitas pessoas falam assim para mim. Muitos alunos, eu tenho vários casos, né? Que eles se acham básico, eles falam, não sei nada, aí vão indo nas aulas, vão progredindo, e na Milênio não tem essa questão de nível, né? A pessoa entra no nível que a gente faz a nivelamento lá, mas se ela vai se desenvolvendo, a gente não vai estancar, o céu é o limite para a pessoa, né? Então ela vai se deslanchar. Eu tenho alunos que deslancharam assim em 6 meses, e tem outros que levam mais tempo, mas a gente percebe que é o nível de aceitação. Não é que Deus favoreceu aquela mente e ele teve mais sorte do que eu. Mais talento. Não. Mais talento do que eu. Não. É o nível de aceitação da pessoa. Quanto mais a gente aceita lidar com nossos problemas, aceitação da consciência dos nossos problemas e das nossas qualidades, mais a língua vai junto. Porque a gente vai progredindo. Você tem exemplo de aluno que superou a timidez? Então, superou timidez, que melhorou de doenças. Então, eu tenho uma aluna queridíssima, maravilhosa, e ela não abria a câmera no online. Ela nunca abria a câmera. E a gente já sabia que ela não gostava, era tímida, ela falava que ela preferia ficar. Então, não tem problema, não é obrigado, gente, a abrir câmera no curso online da Milênio. Pode ficar lá com a sua fotinho. Só que partiu dela, depois de 1 mês ou 2 de aula, quando vê, ela estava lá com a câmera ligada. Aí foi assim, aquele evento, nossa, ela ligou a câmera e agora ela está com a câmera ligada, lendo, e quando a gente fala assim, quem quer ler? Voluntários para ler. Ela é a primeira a levantar a mão. Então, como é que eu poderia falar? Tolerância, né, que a pessoa tem, que a gente consegue, que todo mundo tem, que bebezinho nasce tolerante, então a gente vai perdendo a nossa tolerância, né? Então todo mundo tem que resgatar esse sentimento de tolerância, de paciência consigo próprio, né? Que a gente é muito exigente com a gente, né? Muito exigente. Esse consigo próprio que é a chavinha, porque a pessoa pensa que são os outros que estão criticando ela, ou que vão julgá-la, e não que é ela que
se afasta de si mesma, não tem essa intimidade com as suas emoções, ela que tem essa intolerância em ter esse contato, né, consigo mesma. E ela aproveita, acha que são os outros, né? Tem um minutinho para encerrar aqui. Tá. Mas eu queria que você contasse aquela história da aluna que se beneficiou em termos de saúde. Sim, eu tenho vários exemplos de termos de saúde, porque quando os assuntos da Milênio, quando a gente entra em contato com isso, eles vão de acordo com o nosso interior, são o nosso bem, belo e verdadeiro que está dentro da gente, né? Então, quando a gente trata de assuntos de psicossomática, assuntos de artes, então, e assunto da patologia feminina. Então, eu tenho uma aluna que ela tinha muita dificuldade, ela não conseguia engravidar, ela estava já partindo para adoção, que não conseguia, e numa aula a gente estava estudando a patologia feminina em inglês, né? E aí ela teve esse clique, que ela mesma estava rejeitando a vinda do bebê. Ela teve assim, meu Deus, eu não quero ser responsável. Eu sempre fui dependente dos meus pais, aí aquela consciência foi caindo. E aí, depois de um tempo, ela apareceu, graças a Deus, grávida, tá linda, maravilhosa lá, tá incrível. Só que é isso, não é que na aula a pessoa vai falar dos problemas dela, mas ela tem cliques importantíssimos. Eu tenho casos de enxaqueca, que a pessoa tinha muita enxaqueca e com as aulas passou. Pessoas que estão com gripe, com tosse, durante a aula não tosse. Não espirra. Espirra depois, né? Saiu da aula, vai espirrar. Na aula, não. Então, é muito lindo, porque você faz essa expansão do ser. E eu queria falar uma coisinha antes de terminar. Porque daí eu falei, não falei o que eu queria aqui. Que essa expansão do ser, ela vem quando a gente sai de si e entra na vida para ajudar o outro. Então, a nossa comunicação, ela tem que ser baseada no o que eu vou falar, o que vai servir para o outro. Quando o aluno entra nesse movimento de selfless, que a gente chama de altruísmo, sai de si, não fica pensando o que o outro está pensando de você. O que você vai poder contribuir ali naquela situação, o que você vai falar. Aí você vai perdendo a sua travinha, entendeu? O servir. A gente muito tem que servir, Giselinha, o muito mundo, lindo. Né? Servir é o segredo, é a chave de todo o bem da vida. É isso. Olha, a gente tem que remarcar para continuar essa conversa muito rica, muito rica. Mas por hoje é isso. Muito obrigada, Nelise. Beijo, obrigada pela chance, obrigada pela paciência aí, todo mundo. Sim. Tchau. Tchau, uma boa noite. Boa noite.